Olá, pessoalzinho dos quintos anos do Júlio César. Como vocês vão? Eu sou o professor Gelvis e eu estou aqui novamente para uma aula de conhecimentos integrados. Nós vamos dar continuidade à aula passada e depois nós vamos ver um assunto diferente. Vamos ver então a nossa aula de hoje? Bem, pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje, então, corrigindo algumas atividades da aula passada. A primeira delas, faça no seu caderno uma lista das constelações do zodíaco na ordem alfabética. Então a gente tinha visto, o que são as constelações do zodíaco, são as constelações que têm o nome dos signos do zodíaco, não é? Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries e assim por diante. Só que eu pedi uma lista na ordem alfabética, para a gente juntar o português com a geografia, com ciências. Vamos ver como é que fica então. Então, os dois primeiros nomes seriam Aquário e Áries, Os dois começam com A. E por que Aquário é antes de Áries? Quando a primeira letra é a mesma, nós desempatamos pela segunda. E a segunda em Aquário é Q e a segunda letra de Áries é R. E se a gente for no alfabeto, o Q vem antes do R, não é? Muito bem. Depois teriam que vir Capricórnio e Câncer, As duas começam com C. As duas segundas letras também são A. Então, nós vamos desempatar pela terceira letra. E na terceira letra, o P que tem em Capricórnio vem antes do N que tem em Câncer. Por isso que Capricórnio fica na frente de Câncer. Lembram disso? E isso é regra de ordem alfabética que vocês já viram, inclusive, lá no terceiro ano. Bom, depois do C, a próxima letra que vem é o E, de Escorpião. Não tem nenhuma outra constelação com E, então só pode ser Escorpião. Depois vem o G, de Gêmeos, se a gente seguir o alfabeto. E depois vem o L. Com L nós temos duas, Leão e Libra. Por que Leão é antes de Libra? Porque o desempate agora é pela segunda letra, que é diferente, e o E, que vem em Leão, vem antes do I, que vem de Libra. Então, Leão primeiro e depois Libra. Aí, se a gente seguir a ordem do alfabeto, a gente tem o P de Peixes, que vem antes do S de Sagitário, que vem antes do T de Touro, e que vem antes do V de Virgem. Tá certo? Então, essa é a ordem correta, a ordem alfabética. Bom, vamos ver a segunda atividade que eu tinha pedido. Número 2. Retome as explicações desta videoaula e explique o que aconteceria na Terra se de repente o Sol se apagasse. Vamos lá voltar um pouquinho no slide que fala do Sol. Um apagão do Sol seria terrível, porque sem a luz e o calor do Sol, a vida na Terra simplesmente acabaria. Então, a primeira conclusão aqui nós já tiramos, não é? Se houvesse um apagão no Sol, se de repente o Sol se apagasse, a vida na Terra simplesmente acabaria. Vamos ver por quê. Os seres humanos, os animais, as plantas, ou seja, todos os seres vivos do planeta dependem dessa luz e desse calor do Sol para sobreviver. Então, sem luz, não haveria na Terra uma noite eterna. E sem calor, sem o calor do Sol, a Terra se congelaria por completo. Resumindo, esse resumo então seria praticamente a resposta da pergunta, não é? Se a luz do Sol se apagasse agora, daqui cerca de 8 minutos, a vida na Terra começaria a ser extinta. E por que daqui 8 minutos mesmo? Porque esse é o tempo que a luz do Sol leva para vir do Sol e atingir a Terra. Lembram? Muito bem, vamos lá. Vamos voltar lá nas perguntas. Número 3. Por que as estrelas emitem luz de cores diferentes? Vamos lá, então, agora a gente vai ver vamos voltar a ver sobre as cores das estrelas. A gente viu que existem estrelas vermelhas, amarelas, brancas e azuis, com essas tonalidades. Elas emitem luz, então, de cores diferentes por causa da sua temperatura. Lembram aquela questão da aula passada? Quanto mais perto do vermelho, menos quente as estrelas são. Quanto mais perto do azul, da luz azul, mais quentes elas são.
elas são. Ou seja, as cores variam de acordo com a temperatura. As estrelas mais quentes são as estrelas azuis, depois as estrelas brancas, depois as amarelas, como o Sol, e finalmente as menos quentes são as vermelhas. Repetindo a resposta, elas emitem cores diferentes por causa da sua temperatura. Então, deem uma conferida se vocês acertaram essa resposta. Vamos lá, vamos voltar, ver a próxima pergunta que foi feita, é a número 5, a número 4. Por que que a constelação do Cruzeiro do Sul foi muito importante na época das navegações? Vamos lá, vamos ver de novo a constelação do Cruzeiro do Sul. Olha ela aqui. Então, essa é a constelação conhecida por nós brasileiros como Cruzeiro do Sul, né? É a mais conhecida da gente, ela aparece até na nossa bandeira. Então, olha aqui, na época das navegações, né, quando Cabral chegou no Brasil, quando Colombo chegou na América, os marinheiros se orientavam por ela. Né? Por quê? Porque ela indica o ponto cardeal sul. Essa última estrela do Cruzeiro do Sul aqui embaixo, ela aponta para o sul. Então, se os marinheiros queriam seguir para o sul, eles deviam seguir para onde indicava a estrela mais abaixo aqui da constelação do Cruzeiro do Sul, né, que é formada por essas 4 estrelas, que unidas por 2 linhas formam um grande cruzeiro, formam uma grande cruz. Então, repetindo a resposta, eles se orientavam, o Cruzeiro do Sul era importante na época das navegações, porque os marinheiros se orientavam por ela, que indica o ponto cardeal sul. Tudo bem? Vamos lá, nós temos agora mais uma pergunta, a última. Vamos voltar lá na folha das perguntas, aqui, número 5. O nosso Sol é uma estrela de que tipo? E agora? Que tipo de estrela é o Sol? Ela é grande ou ela é pequena? Aí depende, né, pessoal? Olha aqui. O Sol é uma estrela pequena se for comparada com outras estrelas que existem no universo. Vejam aqui. Olha o tamanhinho do Sol, que seria esse pontinho minúsculo que eu estou mostrando aqui na varinha. Agora, vejam a comparação desse tamanhinho do Sol com o tamanhão dessa estrela chamada Antares, dessa outra estrela chamada Betelgeuse, né? Então, o Sol, comparado com outras estrelas, não é uma estrela grande, é uma estrela pequena. Agora, se comparado com a gente, com o planeta Terra, o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Então, daí o Sol é muito grande. Então, a resposta é depende, né? O Sol é uma estrela pequena se comparada com outras estrelas. Mas o Sol é uma estrela enorme, é uma estrela gigante, se comparada com a Terra. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Essa é a correção da nossa lição de casa. Vamos começar agora, então, pessoal, o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é o Sistema Solar. Não é aquele conjunto de planetas e de outros astros que giram em torno de uma estrela chamada Sol. Né? Por isso o nome Sistema Solar. Olha ele aqui, uma representação artística, né? No centro nós temos o Sol, enorme, e em torno do Sol, né? Na órbita do Sol, nós temos 8 planetas. Não é? Nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Né? Mais distante, um planeta não, né? Um microplaneta, ele não é considerado um planeta como os outros, que seria Plutão, certo? E aparece até aqui um cometa vagando pelo espaço. Certo? Então essa é uma representação artística do nosso Sistema Solar. Vamos ver o que ele é então agora, a definição. Então, Sistema Solar, como eu acabei de dizer, é o nome de um sistema planetário, ou seja, um conjunto de planetas e outros astros que giram em torno do Sol. Acabei de falar isso no slide anterior. E por ser muito grande, o Sol exerce uma força de atração sobre esses outros astros. Essa força se chama gravidade. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, não é? Gravidade, então, é o nome de uma força que alguns astros têm e por causa dessa gravidade, né, ele atrai outros astros para ele, não é?
Se a gente der um pulo aqui na Terra, um exemplo, a gente rapidamente volta para o chão, puxado pela gravidade da Terra. Por isso que a gente não sai flutuando pelo espaço. Não é? A gravidade da Lua, por exemplo, ela é menor do que a gravidade da Terra. Por isso que quando os astronautas foram para a Lua, eles davam saltos e eles iam muito alto nesse salto. Né? Eles levantavam bastante, muito mais do que a gente levanta quando dá um salto aqui na Terra. Né? Isso depende dessa força que os astros têm, que se chama gravidade. E como o Sol é um astro muito grande, ele atrai para ele os planetas. Só que ele atrai até uma certa distância. Né? A partir dessa distância, os planetas então ficam orbitando o Sol, ficam girando em volta do Sol. Tá certo? Então, olha aqui, essa força faz com que eles, os planetas, fiquem orbitando, ou seja, girando ao seu redor, em distâncias diferentes uns dos outros. Vejam aqui as distâncias. Então, aqui nós temos o Sol, muito grande, né? Tanto é que ele não coube inteiro aqui na folha. Então, o primeiro planeta atraído pelo Sol, que fica orbitando mais próximo dele, é Mercúrio, que também é o menorzinho de todos. Depois Vênus, um pouco mais distante. Aí vem a nossa Terra, né, junto com a Lua, que é o nosso satélite. É a força da gravidade da Terra que atrai a Lua para ficar girando em volta dela. Depois nós temos Marte. Marte também tem 2 luas girando em torno dele. Vocês podem até depois fazer uma pesquisinha. Aí nós temos um cinturão de asteroides, né, de rochas que ficam girando em volta do Sol também. E depois desse cinturão de asteroides, nós temos o gigante do sistema solar, que é Júpiter. É o maior dos planetas. Aí Saturno, que também é bem grande. Saturno é famoso pelos seus anéis, né? Esses anéis são formados de rochas espaciais, de gases, tá certo? De gelo. Depois Urano e Netuno, que também são 2 planetas bem grandes. Tá? Não tão grandes como Júpiter e Saturno, mas se comparado com a Terra, né? Urano e Netuno são grandões também. Vamos lá então, vamos seguir. Vocês devem ter percebido então que os planetas, além de estarem em distâncias diferentes do Sol, eles também, claro, não têm o mesmo tamanho. Né? Vejam aqui. Então, se a gente colocasse os planetas um pertinho do outro, vejam a diferença de tamanho entre eles. Né? Enquanto Júpiter é esse gigante, olha o tamanho de Mercúrio. Então, Mercúrio perto de Júpiter some. Né? Mesmo a Terra. A Terra é muito pequena se a gente comparar com Júpiter, com Saturno. Né? Nós somos um planeta pequeno, considerado pequeno, em comparação com esses outros planetas aqui. Tá? Tem uma diferença também. A Terra, né? A Terra, Vênus, Mercúrio, Marte são planetas rochosos. Né? Nós temos um solo para pisar. Júpiter e Saturno, por exemplo, não. Eles são 2 gigantes gasosos. Eles são planetas formados de gases. Né? Eles não têm um chão firme como a Terra, como Marte, como Vênus e como Mercúrio. Tá certo? Vamos lá. Então, olha aqui. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. E ele é também o menorzinho de todos eles. Vejam aqui uma representação de Mercúrio. É um planeta muito quente por estar muito próximo do Sol. Tá? Claro, tem temperaturas absurdas, então é impossível a vida, como a gente conhece aqui na Terra, existir em Mercúrio, não é? Ao contrário, nós temos Netuno. Netuno, esse planeta azulado, é o mais distante do Sol. Ele é um planeta de tamanho médio, só que, como ele está muito distante do Sol, ele é muito o quê? Ele é muito gelado, a luz do Sol não chega em Netuno, não é? Então, a luz do Sol, que chega numa intensidade muito grande em Mercúrio, fazendo de Mercúrio um verdadeiro inferno, em Netuno ela praticamente não chega. Né? Se a gente estivesse em Netuno e olhasse para o espaço, nós veríamos o Sol apenas como um pontinho no céu escuro. Né? Não chega nada de calor de Netuno lá. Então, Netuno é um planeta muito frio, é um planeta gelado. Júpiter, como eu falei para vocês, é o gigante do sistema solar, né? É o maior dos planetas, um gigante gasoso, que tem nada menos, olha aqui, do que 79 luas girando em torno de Júpiter. Então, Júpiter, por ser muito grandão,
tem uma gravidade também que atrai outros corpos para girar em volta dele, né? Esses corpos são os satélites, o que a gente chama de luas. Então, enquanto a Terra tem apenas uma lua girando a nossa volta, Júpiter tem 79 luas. Uma coisa descomunal. Vejam Vênus agora. Vênus também é um planeta muito quente, é o segundo planeta em distância do Sol. Então, assim como Mercúrio, Vênus é um dos planetas mais quentes que existem, né? É um dos que estão mais perto da Terra. Então, nós conseguimos identificar muito facilmente o planeta Vênus no céu. Ele é a estrela mais brilhante que aparece no céu. Né? E a gente chama popularmente essa estrela de estrela d'alva. Então, essa estrela d'alva que a gente vê no céu, que é a maior estrela que a gente consegue enxergar, não é, na verdade, uma estrela. É o planeta Vênus, que aparece refletindo a luz do Sol, né? Porque os planetas não têm luz própria. Né? Quando a gente vê um planeta no espaço brilhando, esse brilho que a gente está vendo do planeta, na verdade, é o brilho que ele está refletindo a luz do Sol. Não é a luz própria, porque o planeta não tem luz própria. Tá? O planeta reflete a luz que ele recebe do Sol. Tá certo? Então, Vênus, um dos planetas mais próximos da Terra. Tá? Vamos lá. Agora nós temos Marte, que também é um dos planetas mais próximos da nossa Terra, certo? Ele aparece em tom avermelhado no céu. Tá? E nos próximos anos, Marte com certeza será notícia, porque já há uma previsão, né, dos americanos de mandar astronautas, de mandar homens para visitar Marte. Né? Então, nos próximos anos, Marte deverá ser o primeiro planeta visitado pelo ser humano. Né? O ser humano já esteve na Lua, mas a Lua não é um planeta, a Lua é um satélite. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, Marte deverá ser o primeiro planeta a receber a visita do ser humano. Vejam Netuno agora, um planeta gelado também, está bem longe do Sol. Né? É um dos planetas mais distantes, tanto da Terra como no Sol, sendo por isso também um dos mais gelados. Né? A luz do Sol, como eu já disse, não chega lá. Saturno, que é considerado um dos planetas mais bonitos de ver no espaço, por causa dos seus anéis. Né? Esses anéis formados de fragmentos de gelo e de rochas espaciais. Tá? Então, esse gigante gasoso também é o segundo maior de todos os planetas, atrás apenas de Júpiter. E, finalmente, para nós, claro, o planeta mais importante é o planeta Terra. Não é que está na sua órbita do Sol junto com a Lua, o seu satélite. Então, assim como o Sol atrai a Terra e a Terra fica girando ao redor do Sol, a gravidade da Terra atrai a Lua e a Lua fica girando em volta da Terra, acompanhando a Terra no giro em volta do Sol. Tá? Então, a Terra não gira sozinha ao redor do Sol, ela gira acompanhada do seu satélite natural, que é a nossa Lua. Tá? Até agora, né, até o presente momento, a Terra é o único planeta onde a gente sabe que existe vida, a nossa própria vida, inclusive. Não é? Por enquanto, o ser humano ainda não descobriu evidências, né, de vida em outro lugar do universo, além do nosso planeta Terra. Muito bem, então a Lua, como eu já disse, não é um planeta, é um satélite natural, um satélite natural da Terra. O ser humano já esteve lá, como eu disse para vocês agora há pouco. Isso aconteceu há mais de 50 anos, né, em 1969. Os astronautas viram, né, quando eles pisaram na Lua, que ela não tem ar, ela não tem atmosfera, né, como ela também não tem nenhuma forma de vida. A Lua, eles constataram que é repleta de crateras, né, de buracos, que foram e ainda são criadas pelo impacto de meteoros. Como a Lua não tem uma atmosfera, os meteoros não se incendeiam antes de se explodir no solo da Lua, como acontece aqui na Terra. Na Terra, quando um asteroide se aproxima e tem risco de se chocar com o nosso planeta, a nossa atmosfera faz com que ele se incendeie, que ele se desintegre. Isso é que livra a Terra de muitos impactos de meteoros, de meteoritos. Isso não acontece com a Lua. Sem atmosfera, né, que a Lua não tem ar, a Lua não tem atmosfera,
os meteoros, os meteoritos são livres para impactar na superfície da Lua. Tá certo? Uma das causas, então, de ser possível a vida aqui na Terra é a distância da Terra em relação ao Sol. Ela não está nem tão perto, mas também não está tão distante. Ou seja, não é tão quente, mas também não é tão frio. Certo? Outra causa de haver vida na Terra. A Terra possui uma atmosfera com oxigênio, que é o ar que nós, seres vivos, necessitamos para viver. Além também de que a Terra possui uma grande quantidade de água líquida, que também é outra necessidade básica de todo ser vivo, do jeito que a gente entende que seja um ser vivo, não é? Então, 3 fatores possibilitam a vida no nosso planeta. A distância do Sol, não é tão perto para ser tão quente, mas também não é tão longe para ser tão gelado. Segundo fator, a Terra tem uma atmosfera com oxigênio, que é o ar que os seres vivos precisam para respirar. E a Terra tem uma grande quantidade de água em estado líquido, né? Os oceanos, os rios, os mares. Isso faz com que, então, outra necessidade básica dos seres vivos, que é água, exista aqui no nosso planeta. Muito bem, vamos agora, então, algumas atividadezinhas para a próxima aula sobre o Sistema Solar. Primeiro, revendo as informações desta videoaula, descreva, então, letra A, o nome do maior planeta do Sistema Solar. Fácil, né, gente? Acho que nem precisa voltar a ver o vídeo, né? B, o nome do menor planeta. Também facílimo. Letra C, o nome do planeta mais distante do Sol. Lembram qual é? Se não lembram, voltem lá no desenhinho, no esquema do Sistema Solar. Letra D, o nome do único planeta onde se sabe que existe vida. Fácil demais, né, pessoal? E letra E, o nome do planeta que em breve deve ser visitado pelos seres humanos. Acabei de falar bastante dele. Então, acho que não tem nenhuma novidade aí. Vamos lá. 2. Explica o que é a Lua, dando algumas características. Então, vocês vão explicar. A Lua é um planeta? Será que a Lua é um planeta como a Terra? A Lua é uma estrela? O que é a Lua? Então, voltem lá no slide que fala sobre a Lua, deem uma olhadinha de novo e respondam essa questão aqui. Deem algumas características da Lua. Como que a Lua é? Pergunta 3. Qual é a causa que faz com que os planetas sejam atraídos pelo Sol e fiquem girando à sua volta? Por que o Sol atrai os planetas? O que existe no Sol que faz com que ele atraia os planetas e os planetas fiquem girando em volta dele? Tá? Facinho, né? Como chama aquela força que o Sol tem que atrai os planetas em torno dele? Número 4. Escreva alguns motivos pelos quais a vida é possível na Terra. Foi a última coisa que eu expliquei aqui no vídeo, lembram? São 3 motivos principais que fazem com que exista vida na Terra. Quero que vocês citem esses motivos. E a número 5, do que são formados os anéis de Saturno? Né? Aqueles anéis bonitos, brilhantes que existem em Saturno são formados do quê? Crianças, agora uma atividade opcional que vocês vão fazer, se vocês se interessarem, se vocês conseguirem os materiais, né, com a ajuda do pai, da mãe, do irmão mais velho, uma atividade muito legal. Quero que vocês montem uma maquete do Sistema Solar. O que é maquete? Maquete é uma representação em tamanho miniatura de alguma coisa real. Né? Então eu quero que vocês montem uma maquete, que vocês representem o Sistema Solar com bolas de isopor de tamanhos diferentes, cada uma representando os 8 planetas, mais o Sol e mais a Lua. Vamos ver o que a gente precisa para fazer essa atividade. Os materiais são 9 bolas de isopor de tamanhos diferentes. A gente precisa de 2 bolas muito pequenininhas para representar Mercúrio e a Lua, que são 2 astros muito pequenos. 3 bolas pequenas para representar Vênus, Terra e Marte, que são 3 planetas pequenos. 2 bolas médias, que seriam Urano e Netuno, que são 2 planetas de tamanho médio. E 2 bolas grandes para representar Júpiter e Saturno, né, que são os 2 gigantes do Sistema Solar.
A gente precisa também de uma bexiga vermelha ou amarela bem cheia, que vai ser o sol. Né? Claro que essa bexiga tem que ser cheia de um tamanho maior do que as bolas grandes que vocês conseguirem, certo? A gente precisa de guache colorido para pintar as bolas de isopor. A gente precisa de uma placa grossa de isopor ou, se não conseguir a placa grossa de isopor, uma caixa de papelão grande, também serve. Precisa de palitos de espetinho ou linha para fixar os planetas, que eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso daí. Vamos ver. Modo de fazer. Primeiro, pintar as bolas, claro, né, com guache e deixar secar. Vocês podem se basear nas cores dos planetas que eu mostrei aqui na aula. Né? Vão lá no esquema do sistema solar, vejam que tom é cada planeta e procurem pintar das mesmas cores. Segundo, com a ajuda de um adulto, vocês vão fixar cada bola num palito de churrasco, né? Palito, e esses palitos devem ser então fixados na placa grossa de isopor ou no fundo de uma caixa de papelão invertida, ou seja, com a boca virada para baixo. Vocês vão, claro, fixar esses planetas nessas bolas de isopor, distanciando elas do Sol, quer dizer, distanciando da bexiga, de acordo com a ilustração. Ou seja, a bolinha representando Mercúrio é a que vai ficar mais próxima da bexiga que representa o Sol, porque Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. E assim por diante, até vocês chegarem lá em Netuno, né, na bola que representa Netuno, que vai ser a bola mais distante da bexiga, porque Netuno está mais distante do Sol. Acho que deu para entender, né? Uma sugestão: pintar a placa de isopor ou a caixa de papelão de preto. Assim ela fica representando o espaço. Olha aqui um exemplo. Alguns modelos que eu tirei de maquetes que foram feitas por alunos. Vejam, esse aluno aqui ele usou uma caixa de papelão grandona. Ele não inverteu a caixa, ele deixou a caixa virada com a boca para cima, ele pintou toda de preto, pintou os planetas cada um de uma cor, representou aqui o Sol e foi distanciando, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E ele até colocou estrelinhas, né? Representando os astros que brilham no espaço. Olha que legal que ficou. Vamos ver mais um exemplo. Olha esse outro aluno. Esse outro aluno pintou uma placa de isopor, ele quis pintar de azul, não pintou de preto. E mesma coisa, representou o Sol aqui no centro e foi distanciando do Sol os outros planetas. Ele até colou um barbante representando, né, a órbita de cada planeta. Tá? Ficou muito legal também. Mais um exemplo, mais dois. Vejam esse aluno que legal. Ele fez tipo de um mobile, né? Ele colocou linha em cima da caixa, ele colocou a caixa com a boca virada aqui para a gente, para frente, e lá em cima, no telhadinho da caixa, ele amarrou linhas, né, distanciando os planetas, então, da bola maior aqui, que é o Sol. Certo? Também ficou muito jóia, veja. Pintou toda a caixa de preto, colocou glitter, né, para representar as estrelas. Então, gente, vocês podem usar a criatividade também. O que eu dei são apenas sugestões. Olha esse outro aluno. Pintou a placa de isopor de preto, como eu disse, não é? Colocou o Sol lá na pontinha da placa e foi distanciando os outros planetas do Sol. Tá certo? Olha mais um. Mesma coisa, também em forma de mobile. Colocou uma etiquetinha embaixo com o nome de cada planeta, é outra ideia. Esse outro aqui também, né? Amarrou linhas representando a distância do Sol. Esse colocou até um satélite flutuando no espaço aqui, ó, um satélite artificial, né? Feito pelo homem. Olha que legal que ficou. Tá? Então, ideias são muitas, pessoal. Vamos lá. Finalizando, então. Essa maquete vocês não precisam entregar na escola. Mas nós, professores, gostaríamos que quem fizesse mandasse uma foto no grupo de WhatsApp, cada um da sua classe, né? Para a gente ver como ficou. E para os outros colegas também, verem e compararem, né, com aquele que eles fizeram. Agora, para os pais. Papai, mamãe, a interação de vocês com as crianças nessa atividade é excelente. Porém, nós, professores, a gente frisa que a mão na massa, ou seja, quem deve fazer o trabalho, é sempre o aluno.
né? Os adultos devem apenas orientar, tá certo? Claro que a gente quer que o trabalho do filho fique bonito, né? Só que quem tem que fazer é a criança, porque é fazendo que a criança aprende. Tá bom, gente? Na próxima aula, então, a gente vê e mostra como ficaram alguns desses trabalhos. E então, pessoal, gostaram da aula? Legal, né? Esse assunto é muito gostoso da gente aprender, da gente fazer, da gente mexer, né? No caso da maquete, vocês façam se tiverem interesse. Acredito que muitos vão querer sim fazer, os pais e as mães podem ajudar, claro, mas lembrando aquilo que eu acabei de falar no vídeo, deixem as crianças colocarem a mão na massa, né? Deixem as crianças mexerem, fazerem, apenas orientem, apenas ajudem. Tá bom? Na próxima aula, nós retomamos então com uma parte final desse assunto ligado ao universo e a gente corrige as atividades que devem ser feitas no caderno e também a gente, na próxima aula e nas aulas seguintes, se der, a gente já mostra algumas maquetes que foram feitas e fotos enviadas no grupo de WhatsApp. Tá bom? Até mais então. Tchau, tchau.